preocupados, atentos, como aqueles que assinaram o pedido e a solicitação do vereador Alves, do vereador Moreira, do vereador Marcos Fora, do vereador Bairro, que é o vereador Governo, são 6 vereadores da casa, que colocaram a candidatura do governo consciente do que estavam fazendo e sabedor e orientado do regimento facultativo. Mas quando temos dúvida que o artigo 9º tira o direito de nós apresentarmos o referido pedido, nós, que assinamos o documento, alguns pares já se anteciparam ao presidente, vão ser taxados como omissos, despreparados, e fizeram um pedido de retirada da assinatura para que o presidente refizesse ou tivesse oportunidade de refazer o projeto de resolução. Porque não estamos aqui com uma disputa de braço de ferro. E eu fiz questão de me encaminhar a discussão e até colocar publicamente os artigos da regimento interno, porque se alguém se sentir lesado e for ao judiciário, pode me chamar como testemunha, porque lá darei a mesma Constituição e informarei que o artigo 63 está por nós solicitado de forma errada. Mas cabe ao presidente a decisão final. Vamos aguardar o presidente decidir o que será colocado em pauta, porque no legislativo cai aos ombros do presidente toda a responsabilidade e toda a lisura e o policiamento e o cumprimento de todas as normas que a Casa regimenta. O que é isso? É o respeito ao regimento. É o respeito ao regimento e a manutenção da Casa para que o povo cada vez mais venha nos debates, cada vez mais assista pela internet os debates online, porque sabemos que o prefeito ouve tudo que os vereadores dizem aqui. Sabemos que a assessoria faz as relações para que depois possa ser ou não cobrado a postura de cada um. E aqui nós todos temos a clareza do porquê estamos aqui. Vocês que estiveram aqui na primeira parte, viram aqui a manifestação do vereador Ney, expondo a sua indignação relativa à associação e ao sindicato. Vocês aqui viram um grupo de comerciários que montaram a associação, que pleitearam um voto de louvor, que não foi possível votar hoje por conta do tempo regimental que extrapolou, mas que a votação com certeza por voto de louvor pela criação, pela manutenção, será unânime na casa. Nunca houve uma votação no voto de louvor de uma coisa boa, de direcionamento positivo, contrário a isso. Faltou apenas a manifestação do PL e a manifestação do PMDB, que se fosse só por nós, fala por mim, mas tenho certeza que se fosse só por nós haveríamos mão da fala para que pudesse ser votado. Mas aqui o tempo extrapolou ao limite da votação e não foi possível o requerimento ser votado. Terá a fala, não sei se serei eu o primeiro na próxima sessão, mas são apenas 2 vereadores que se manifestarão e podemos até não discutir, não encaminhar, e o processo será colocado e vocês terão visivelmente no placar qual foi o pensamento e a manifestação de cada um dos seus representantes relativo a isso. Então, senhor presidente, vejo que o departamento jurídico está tendo dificuldade de elaborar a redação final. Não tenho nenhuma pretensão de obstruir a redação desse projeto. Já estou muito satisfeito, embora a presidência da casa não se manifestou. Mas voltarei encaminhando o voto. Vou até dizer aqui já, independente da votação, eu voto que essa toda lá. Se o presidente achar problema de refazer e colocar 3 palavrinhas, posso pôr na minha própria letra, fazendo com que o legislativo faça o seu papel e o executivo cumpra tudo aquilo que foi e acredito que o prefeito vai cumprir. Pois se assim não pensasse, não sairia à noite, não sairia do gabinete diversas vezes do dia para fiscalizar, para cobrar dos médicos, porque eu mesmo médico. E cobra fortemente, afasta-os, corta na carne, que é o salário, diminui as gratificações daqueles que não cumprem a meta
determinada pela Câmara Municipal e cumprida pelo Executivo. Então nós acreditamos, eu pelo menos acredito fortemente, que o prefeito municipal vai mudar a saúde, tem que mudar a saúde e a sociedade espera essa resposta. Se não puder contribuir como membro de uma comissão que vai ao local representando legalmente, constitucionalmente, o legislativo, para conseguir ali dar uma contribuição e mudar realmente o quanto antes as unidades básicas de saúde, os prontos-socorros, dar uma resposta a quem espera uma resposta e muitas vezes não tem quem responder. E a caixa de ressonância na população da Câmara. Se a Câmara se cala, como é que fica? Se a Câmara diz não, como é que fica? Mas a Câmara nunca diz não ao povo. Aqueles que tentaram e disseram não, se vocês observarem aqui, não estão mais aqui. Se vocês observarem bem, uma história não muito longe, de 2 mandatos, não estão mais aqui. Estão aqui aqueles que não têm medo do confronto, aqueles que não têm medo de expor publicamente a sua posição e aqueles que não são mandados, aqueles que têm mandato. E eu acredito que todos os 13 senhores vereadores têm mandato, porque até hoje os 13 vereadores que vieram aqui colocaram em público as suas definições, colocaram em público os seus votos, sem sequer estar preocupado se estavam chateando esse ou aquele. Estavam te oferecendo um direito que foi dado pelo povo e fizeram a sua votação plenamente. Fizeram a sua explanação fielmente. E aí por diante foi fácil levar e foi difícil manter posições contrárias à sociedade. Muito obrigado, senhor presidente. Vejo que não chegou aí, mas tem outros companheiros que irão discutir, e nesse meio tempo acredito que o documento chegará às mãos da presença para que a gente possa encaminhar a votação. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo, senhor presidente. Para discutir, o vereador José Luiz Eloy dispõe de 30 minutos. Senhor presidente, eu vi o relatório aí, o discurso, eu vi atentamente na semana passada, da sessão passada, os oradores que usaram da tribuna e vi que o problema do Margarida, pelo relato, é um problema mais administrativo, político, do que um problema propriamente dito da saúde. Por isso, acredito que não faz sentido esse projeto de resolução de acompanhamento, de comissão especial para acompanhamento. Obrigado. Para discutir, vereador Natal dispõe de 30 minutos. Senhor presidente, para discutir o projeto de resolução 1 de 2006, analisando o impacto que teve na saúde agora esses dias, andando nos prontos-socorros, nos PS, foi muito importante o choque que houve na saúde. Então eu não acho necessário que a minha discussão seja encerrada a discussão. Para discutir, o vereador Engenheiro Leite dispõe de 30 minutos. Senhor presidente, mais vereadores, nós do PTB, eu como líder, pedi essa discussão para deixar as coisas um pouco mais claras. Nós entendemos que a criação dessa comissão, senhor presidente, não vai resolver nada. A comissão vai ser criada, mas também não tem poder nenhum de decidir nada. E é por isso que não assinamos e não votamos favorável à criação dessa comissão. Nós acreditamos no trabalho da Comissão de Saúde dessa casa, o presidente é o Dr. Savaz, um dentista, sanitarista competente, e é por isso que essas discussões têm que ser passadas para essa comissão e ele então resolver os problemas e fazer as cobranças necessárias. Encerro aqui a minha discussão. Obrigado. Pela ordem, vereador. Solicito o encerramento da discussão. Já discutir isso. O artigo 173. Pelo artigo 173, o vereador José Luiz Eloy solicita o encerramento das discussões, haja vista que foram 4 oradores.
Pela ordem, eu gostaria, pela ordem do vereador Paulo Santos, eu gostaria de suspender a sessão por uns 3, 4 minutos, até que chegue o documento que o vereador pediu, para que nós possamos dar andamento à discussão da sessão. Pode pôr em votação, presidente? Não. A suspensa até que o documento já está em fase final aqui. 3 minutos de base. Os trabalhos, haja vista que chegou o parecer mesmo. Por favor. Eu, vereador Olívio, conforme solicitação de Vossa Excelência sobre a interpretação do regimento, eu vou ler o parecer jurídico e vai ser o parecer que esse presidente dá. Vereador, que esse parecer vai ficar apensado ao projeto de lei. Muito bem, preciso disso. Vereador, Colete, gostaria que o senhor prestar atenção. A interpretação do regimento interno da Câmara Municipal, dada pela presidência desse Poder Legislativo, é de se considerar o mínimo razoável. O conceito regimental de generalidade aplicado às comissões permanentes, em contraponto com aquele de cunho específico disposta no caput do artigo 63 do diploma supracitado, quais sejam a elaboração e apreciação de estudos de problemas municipais e a tomada de posição da Câmara em outros assuntos de reconhecida relevância, é adequada e demonstra ser a instauração de uma comissão especial, cuja finalidade é transitória e, como o próprio termo já especifica, especial, não ofende de forma alguma o disposto no artigo 41 do diploma regimental. Assim sendo, considerando-se razoável a decisão monocrática, eis que a mesma se deduz em conceitos no mínimo subjetivos, no caso, especificidade e generalidade, tem-se o princípio albergado pela súmula 400 do Decreto do Supremo Tribunal Federal, totalmente aplicável em razão do que pode afirmar. A resolução se destina à criação de uma comissão especial com finalidade específica, qual seja a de analisar a atividade da área da saúde e dela expedir um relatório para apreciação do plenário da Câmara. Assim sendo, nós mantemos o projeto em pausa, para que seja para dar continuidade à discussão e posterior votação. Vereador José Luiz Eloy pede para que seja encerrado a discussão após 4 oradores falarem. Submeto ao plenário essa apreciação. Aqueles na votação. Encerramento da votação, da discussão. Encerramento da discussão. Senhores vereadores, o pedido do vereador José Luiz Eloy está em votação no plenário, no placar. Pois não. Pode ser votado, porque eu estou aqui abrindo o artigo 173, parágrafo 2º, que o requerimento de encerramento da discussão comporta encaminhamento de votação. Então, eu gostaria de colocar a votação, eu peço encaminhamento. Está em votação, o senhor está encaminhando. O senhor tem 5 minutos para encaminhar. Está com a palavra. Vossa Excelência precisa, antes de colocar em votação, Vossa Excelência precisa aguardar o encaminhamento de votação para depois Vossa Não, eu Excelência. sou projeto de votação, vereador. Eu sou projeto de votação. O senhor pode pedir encaminhamento. O senhor pode encaminhar. Tem 5 minutos. O senhor entendeu? Pode encaminhar. Eu entendo tantas coisas, apesar de não concordar com muitas delas, eu entendo mais do que o senhor imagina. Eu imagino. Tem coisa que a gente entende, mas não pode falar. Tem coisa que a gente aprende em público, você não pode falar. Fiquei engasgado, porque esse parlamento é o único poder desarmado da República. O governo federal tem exército e tropas. O governo do Estado
Tem polícia militar, polícia civil, P2, etc. O Poder Executivo tem a Guarda Municipal. Esse parlamento é o poder desarmado e a única força desse parlamento é a palavra. A palavra e as ideias. E são as ideias que movem as montanhas. São as ideias que moveram a história da humanidade. As ideias têm um poder transformador. Homens lutaram e morreram por suas ideias para que a humanidade fosse mais feliz, para que a humanidade avançasse, para que o progresso, a ciência pudesse trazer felicidade humana. Os homens deturparam. Quando Alfred Nobel inventou a dinamite, ele pensava como a dinamite seria importante para derrubar pedreiras, para abrir canais. Jamais Nobel pensava que a dinamite serviria como arma de guerra. Quando Santos Dumont inventou o avião, ele pensava o quê? Em diminuir distâncias, do homem no ar, do homem voando, o homem transportando para todos os lugares do mundo. Santos Dumont jamais imaginou que o avião serviria para jogar bomba atômica sobre Hiroshima, para jogar a bomba atômica sobre Nagasaki, para jogar bomba no Iraque, para levar infelicidade, destruição e morte aos povos do mundo. As ideias boas que a humanidade construiu caiu na cobiça e na soberba do homem. Grandes homens tiveram grandes ideias e os pequenos homens serviram dela para trazer destruição, morte, guerra e doença e fatalidade. Esse parlamento, se não for o parlamento das ideias, o povo seguramente na próxima eleição fará uma limpa nesse plenário, como já fez em tantas outras. Eu não discuto, senhor presidente, o fato de ser minoritário nesta casa. Eu não discuto o fato e reconheço que tem maiorias nessa casa. A única coisa que eu não posso admitir, senhor presidente, é a trapaça. Eu não posso permitir, senhor presidente, é que ao invés do debate, que se faça aqui um não debate. 4 oradores se inscreveram. Qual foi o debate que aconteceu? Levantei o braço simultaneamente ali, fui impedido de falar no meu tempo. Mas eu não sou impedido. No dia que eu tiver que engasgar a voz aqui, senhor presidente, eu prefiro não ser mais vereador. Esta casa é a casa das ideias. E toda vez que esse parlamento foi impedido por debate, o povo de Taboão está perdendo por isso. O povo nos votou para representar parcelas da sociedade. Eu reivindico aqui o meu direito de minoria. E sou minoria por convicção. Eu não sou minoria por oportunismo. Eu não apoio o governo porque eu não acredito nele. E se eu acreditasse, eu também faria parte da maioria. Mas eu tenho as minhas convicções. E lutei por elas, senhor presidente, em momentos duros. Em momentos de combate à ditadura, vereador Natal. Eu estava na trincheira, vereador Natal. Eu estava lá, nas barricadas da Praça da Sé. Eu estava em São Bernardo do Campo, quando os aviões mergulharam sobre a multidão. Eu estava na resistência. E nem lá eu me calei. Nem na Polícia Federal, quando eu lá estive, eu me calei. Eu estava disposto a perder a minha liberdade e morrer pelo que eu acredito. Meus ideais são esses. Esses são os ideais que me movem. E aqui nesta casa, tenho pautado pelo respeito aos meus colegas. Tenho pautado pelo respeito público. No individual eu faço as críticas que eu acho que eu devo fazer e não estou infenso às críticas também. Mas esse parlamento não pode se diminuir, esse parlamento não pode se dobrar, esse parlamento não pode se curvar, esse parlamento não tem aqui funcionários do governo. Nós somos funcionários e representantes do povo. Esse é o poder que se nivela aos outros poderes constituídos da cidade. 13 homens eleitos pelo povo. Será que esses 13 reunidos aqui, como na Grécia antiga,
decidir sobre a paz, sobre a guerra. Nós somos o conselho herdado lá da Grécia Antiga, quando os homens sonharam e começaram a discutir a questão da democracia. Será que 13 homens debatendo, 13 homens com opiniões diferentes? Infelizmente não temos uma mulher hoje no parlamento. Mas será que 13 homens debatendo, vindo de todos os lugares dessa cidade, ouvindo as críticas do nosso povo, será que nós 13 não somos mais capazes de produzir ideias do que um homem isolado no seu gabinete? Um homem que hoje tem que andar com carro blindado, com escolta e com segurança, isolado da sociedade. Será que nós que viemos de todos esses rincões da cidade, presidente da casa, será que nós não temos a capacidade do debate e no debate produzir ideias melhores do que aquelas formuladas pelos tecnocratas longe do povo? Daqueles que trabalham, de secretários inclusive, que trabalham de segunda a sexta, e sábado e domingo vão para suas casas em Campinas, em Ribeirão Preto, em Ribeirão Pires, em Diadema e no raio de Esparta, e não tem compromisso com a nossa cidade. Será que nós não temos mais capacidade do que esses? Eu avoco o poder do parlamento. A minha luta aqui não é contra o vereador, é a favor desse poder. Ali fora, poder legislativo municipal, é por esse poder que eu quero aqui avocar os milhares de votos que nos trouxeram para cá, vereadora Frente. Aqui não pode ser o parlamento do amém, do sim senhor. Aqui é o parlamento da crítica, do debate. E eu quero aqui fazer o debate como em outras câmaras passadas. Câmaras ainda no tempo da ditadura, onde a sessão começava às 6 horas da tarde, vereador Natal, e foi até 11 horas do dia seguinte. Porque os vereadores queriam debater. Não é só se acobertar atrás do regimento interno. Essas são as ideias. Queremos as ideias. Portanto, senhor presidente, para encerrar, voto contra o encerramento da discussão, porque eu entendo que a discussão é a alma desse parlamento. Essa é uma estratégia regimental, mas é uma estratégia contra a nossa Câmara Municipal. É contra o parlamento, porque aqui não houve um debate. Debateu o vereador Olívio, e depois em 5 minutos falaram 3 oradores. Em 5 minutos. Que debate é esse? Então eu avoco 1 minuto e meio, bem lembrado aqui. 1 minuto e meio debateram 3 vereadores. É regimental, mas não é moral, porque eu acho que a Câmara tem que debater e discutir a exaustão, para que isso possa... Pode evocar o regimento. Pode evocar o regimento, vereador. Então eu encerro minhas palavras pedindo o voto aqui. Pedindo o voto contrário, vereador Eloy. Vossa Excelência tem direito de falar o que quiser, eu escutei o senhor com toda a paciência, todo o tempo que o senhor falou. Não chamei ninguém de trapaceiro. E quando eu for falar, eu dou o nome, vereador. Aqui não tem covarde, não. Se eu falar, eu dou o nome. Quem é trapaceiro? Mas eu não falei. Falou. Tá certo? Então se eu falar que é o senhor, eu digo que é o senhor. Não diga. Não vou falar pelas costas, não. Não diga. Tá Diga certo? quem é. Então, mas eu não disse. Mas se eu disser que é o senhor, eu falo e sustento. Obrigado. Falou que eu me trapaça. Para encaminhar a votação, vereador Olívio Moreira, tem 5 minutos. Senhor presidente, ouvi atentamente a resposta do presidente proferida e registrada na casa. Pergunta ao presidente, uma questão de ordem aqui já no tribunal, se fará parte do artigo 215, a decisão do presidente, que meu tempo seja parado para que eu possa ter a resposta a essa questão de ordem, e se assim o fizer, que
que seja transcrito em livro próprio, combinando com o artigo 213. Não, o senhor quer uma questão de ordem no artigo 215? 215 e 213. Não cabe a mim questionar a decisão do presidente, mas cabe a mim entrar com um recurso relativo a ela, que já estou fazendo verbalmente, e eu pegarei na mão de Vossa Excelência, assim que estiver aqui, o recurso, a decisão hora preferida, que não me cabe agora questioná-la, como diz o artigo 215, mas o artigo 213 que relata sobre o precedente, se será transcrito em livro próprio a decisão da Vossa Excelência. Bom, o artigo 213, ele diz que a interpretação do regimento feita pelo presidente da Câmara em assunto controverso constituirão precedentes na casa. Eu não acho que o assunto é controverso, vereador. Não cabe a mim discutir, eu só questiono. Senhor presidente, eu peço um recurso baseado no artigo 215, parágrafo 4º, sobre a decisão hora preferida, para que a Comissão de Justiça avalie, como diz o regimento. O senhor tem todo o direito como presidente da Comissão de Direito. Está sendo formalizado por escrito para que Vossa Excelência encaminhe, então. Depois será submetido ao plenário para dizer qual a decisão. Vamos agora, então, ao encaminhamento da questão. Eu tenho 3 minutos para iniciar agora. Da aprovação de ordem, agora vou iniciar o meu encaminhamento de votação. Encaminho aqui a decisão do pedido de discussão relativo à solicitação feita pelo líder do PMDB, porque o regimento é claro que nenhum vereador pode fazer menção ao outro companheiro, exceto a figura do presidente. E eu vejo que a Casa não está respeitando essa decisão. Também diz o regimento que não é permitido nem ao plenário nem ao vereador questionar quem está em tribuna, somente ao presidente. E presenciei agora o fato e vi que estavam questionando a posição do vereador em plenário. Isso é inadmissível. Se isso tornasse prática, como é que ficaremos aqui 2 anos e 7 meses ainda legislando? Então, senhor presidente, qualquer vereador de tribuna tem, respeitamente, que se dirigir a Vossa Excelência. Só. Está claro que não é isso que na prática a gente está vendo aqui na casa. E quando o vereador mencionar, como vou fazer agora ao vereador Marcos Porta, tem que me dirigir a ele e dizer: vereador Marcos Porta, Vossa Excelência é um grande líder na qual representa o seu partido, e por isso foi escolhido para alcançar outros patamares, outros voos na Câmara Estadual, escolhido por uma ação divina, escolhido pela própria igreja na qual Vossa Excelência representa como pastor, a qual eu respeito muito, e espero que Deus abençoe para que essa caminhada sua seja gloriosa e cheia de sucesso. Então é da forma que o regimento diz que tem que se manifestar. Ou ao presidente da casa, como eu estou fazendo agora, que vote contra a decisão, ao pedido colocado aqui do encerramento da discussão. Porque Vossa Excelência falou 1 minuto e meio, eu achei que foi 45 segundos. De flash, 15, 30, 45 segundos, 3 vereadores. Regimental, pertinente, um trabalho de obstrução que o vereador, líderes dos partidos assim fizeram. A bancada do PL acredita que o debate público, que a manifestação, seja ela contrária ou favorável, de qualquer parlamentar, possa ser feita e tem que ser feita aqui no microfone. Em ações que são feitas pela cidade, seja ela inauguração, seja ela debates públicos, dificilmente e muito raramente é aberto para que os senhores vereadores presentes falem. Então, quando na própria casa, quando no parlamento legalmente é feita a obstrução para que qualquer companheiro fale, legítimo, está aqui escrito no regimento da casa. Democrático, está no regimento da casa. Proibição para que explane as suas ideias, para que a população possa fazer juízo dos seus representantes? Acredito mesmo que sim. Porque seja voto favorável, seja voto contrário, seja discussão
que vai de encontro a um parecer favorável, seja discussão que vai de encontro ao parecer dos interesses partidários que compõem o legislativo. Agora tem que deixar claro para a população qual é o intuito final. Tem que deixar claro aos meus eleitores o porquê e qual a necessidade e como devemos fazer valer o voto tão sacrificado que a população traz ao legislativo, seja na esfera municipal, seja na esfera estadual, ou mesmo na esfera federal, na qual o PL, meu partido, está fazendo uma indicação para o meu nome, para concorrer, dia 27 de da informação, como pré-candidato a deputado federal, pois as dificuldades dos grandes caciques da nossa federação ou saíram candidatos a prefeito, ou foram caçados, ou pediram renúncia no Senado Federal. Então a gente percebe que surgem diariamente lideranças que são sucumbidas, mas a gente percebe também que surgem lideranças que se sobrepõem, que lutam, que vêm ao parlamento representar uma parcela da sociedade itaponense, que vem ao Estado representar o seu Estado, ou que vai à Federação representar o seu Estado e também o seu país. Como os nossos soldados que vão às fronteiras tentar fazer as nossas defesas, defender a pátria, que muitas vezes não são compreendidos pelas ações com um pulso forte. Como a Bolívia, do que está lá confiscando a Petrobras com o Evo Morales lá, e nós estamos assistindo quietinhos o roubo do patrimônio de todos nós brasileiros. Então ações têm que ser feitas, o debate tem que ser feito. Então quando pede o encerramento pelas bancadas que vieram aqui, 15 segundos, 16 segundos, 12 segundos, eu sou contrário. Se houvesse uma discussão de 4 senhores vereadores, se houvesse uma discussão pertinente, colocando em questão não só a decisão na qual ouvimos o presidente, não só o questionamento por mim levantado, tentando suscitar aqui o regimento está correto ou está errado. Porque o plenário vai votar, a Comissão de Justiça já vai se manifestar na próxima sessão, e esse assunto já vai ficar na casa por algum período. Imaginemos nós que aqui tivesse 200 pessoas interessadas em ver qual a relação de cada um no seu voto, porque eu nem sei qual vai ser o voto de cada um. Eu nem sei qual vai ser a manifestação dos partidos. Eu sei, claramente, aquela posição que o Paulo colocou, relativo que ele não está acreditando no governo. O meu partido, como faz parte do governo, estamos dando sustentação e eu estou acreditando no governo. Eu acredito nas propostas da mim proferidas pelo prefeito, das mudanças, dos investimentos que deverão ocorrer. Porque realmente, se a gente não acredita que as mudanças propostas, que as colocações feitas pelo signatário do Executivo não são positivas, nada mais justo que contrapor as suas ideias. Nada mais justo que se retirar do apoio e fazer uma política virada para que as mudanças aconteçam. Porque quando passamos a cada 4 anos sobre a fiscalização do eleitor, quando passamos a cada 4 anos sobre o julgamento esse da população taponense, não é fácil. Não é fácil. E quero dizer que é por isso que temos que ter o cuidado e a responsabilidade de sermos mandatários. Como dizia um ex-vereador do Dias Pinheiro, estou aqui para ser vereador e não usar um homônimo a vereador, e dizia que não estava assim para ser mandado vereador. Então, senhor presidente, como representante do partido do PL, como signatário de um voto
na qual uma parcela da população a mim designou essa confiança, eu voto em caminho contrário ao pedido ora proposto pelo líder do PMDB, na qual submete ao encerramento da discussão, sem o mérito do questionamento ao presidente da Casa, longe disso, relativo ao artigo 213 e 215, que cabe o recurso, que eu já formalizei legalmente, a interpretação do mesmo, aguardando apenas o nosso assessoramento da Casa, que está presente, o doutor Antônio, para que eu possa colocar a assinatura, para que o presidente faça os encaminhamentos pertinentes e necessários para o bom andamento do Parlamento. Obrigado pela tolerância, presidente, que sempre é peculiar ouvir atentamente a decisão proferida, clara, de bom tom, de bom som, com suavidade, com a boa democracia que o PSB tem através da presidência da Casa, e não questiona em momento algum essa questão. O recurso será julgado no momento oportuno, e sei que Vossa Excelência tem conduzido, irá conduzir, e muitas vezes fica, até no termo popular, Isidoro, que é o nosso primeiro suplente do BR, uma sinuca de bico. Quem joga sinuca sabe. Quem joga carta, às vezes aguarda um toque, um breve, um sinal. Mas o presidente é democrático e é o senhor do tempo. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado. E é uma pessoa que também, como outros aqui da Casa, deve merecer a confiança da população e assumir no Estado a cadeira de deputado. Tem know-how, tem capacidade, tem firmeza, toma as decisões difíceis, muitas vezes contrária ao pensamento, mas é a decisão que coloca publicamente sem ter qualquer sanção. Isso é um homem público com filhos ideais. Muito obrigado, presidente. Obrigado pela palavra, Rodrigo. Senhores vereadores, a voz pelo placar eletrônico. Vereador Olívio Nobre, por favor. Vereador Paulo de Souza Félix. Pela ordem. Peço esclarecimento da mesa sobre o que está sendo votado nesse Está sendo votado o artigo 173, que é o encerramento da discussão, haja vista que 4 oradores falaram, discutiram o projeto. Então, o artigo 173 está sendo votado e pedido encerramento da discussão. Com 2 votos contrários e 10 votos favoráveis, está encerrada a discussão. Uma vez encerrada a discussão, eu passo pela ordem. A declaração de voto. Não cabe declaração de voto. Aonde? Vereador, o artigo 173 diz assim: o requerimento de encerramento de discussão comporta apenas o encaminhamento de votação. Se ele comporta apenas o encaminhamento de votação, ele não comporta declaração de voto. Quero abrir o regimento interno. Regimento interno, artigo 173, parágrafo 2º. Quero abrir o artigo 184, faço uma questão de ordem, artigo 174 do regimento. 174 ou 184? 184. Posso ler aqui, velho? Pode. Vou começar no artigo 183, seção 5 da declaração de voto. Declaração de voto é o pronunciamento do vereador sobre os motivos que o levaram a manifestar-se contrário ou favoravelmente à matéria votada. Artigo 184. A declaração de voto a qualquer matéria, far-se-á de uma só vez, depois de concluído por inteiro a votação de todas as peças do processo. Então eu peço declaração de voto, que qualquer matéria que for a voto no plenário, cabe declaração de voto. Não, vereador. É um pedido de encerramento, vereador. Não é matéria? Não. O encerramento não é matéria ainda. É a matéria, mas não é. É só consulta a assessor de discussão da matéria. Senhor presidente, a minha questão de ordem, o senhor já basicamente respondeu,
que é em cima do encerramento da discussão, que está muito claro que só cabe o encaminhamento de votação. É o requerimento verbal do vereador que só cabe o encaminhamento de votação para decidir se encerra ou não a discussão. Uma vez encerrada a discussão, não tem que declarar. Vereador, vamos manter a ordem aqui e vamos analisar com calma. O artigo 173, ele é específico para encerramento de discussão. E quando qualquer matéria é específica, ele acaba com os outros. Então, vereador, o 173 é específico da matéria. O senhor está tentando destruir. Questão de ordem, vereador. Senhor presidente, houve aqui uma arguição do vereador Livre Nobre, que ingressou com um recurso que vai ser encaminhado à Comissão de Justiça. Com certeza, mas não precisa votar hoje. Então, mas eu estou aqui pedindo, de acordo com o artigo 172, pedindo vista à matéria, até que a Comissão de Justiça peça por 5 dias vista, que está aqui sendo avaliado. Artigo 172, pedido de vista de qualquer proposição poderá ser requerido pelo vereador e levado no plenário, apenas com encaminhamento de votação, desde que observado o parágrafo 1º do artigo 171. Então, de acordo com o artigo 171, combinado com o artigo 172, peço vistas por 10 dias da matéria, até que a Comissão de Justiça possa exarar o parecer. Vereador, infelizmente, o seu pedido é um pedido que poderia até ser um pedido que poderia obstruir um pouco a sessão. E nós vamos colocar aqui em votação essa vista do senhor. Não vou colocar porque a matéria já é ultrapassada, é um sistema já ultrapassado. Nós já estamos numa fase adiantada desse pedido de vista. O entendimento está claro aí, vereador. Eu vou repetir, porque eu acho que fui bem entendido. Com certeza. O pedido de vista de qualquer proposição poderá ser requerido pelo vereador e deliberado no plenário apenas com encaminhamento de votação, desde que observado no parágrafo 1º do artigo 171 do regimento. O que diz o artigo 171, parágrafo 1º? A apresentação do requerimento não poderá interromper o orador que estiver com a palavra e deve ser proposto para tempo determinado contado em dias, não podendo ser aceito se o adiamento solicitado coincidir ou exceder o prazo para deliberação, que não é o caso. Então, o pedido de vista de matéria pode a qualquer tempo. A qualquer tempo. Isso aqui é o que diz o regimento interno e peço que seja consultada também a assessoria, porque nós não vamos deliberar sobre ilegalidades aqui nessa casa. Não vai em votação não, senhor, hein? Não vai demorar nada aqui não. Não foi votado não. Foi votado. Está em discussão a matéria. Não. A matéria foi encerrada a discussão agora. Não está em votação. Está encerrada a discussão, não está em votação. Então deixa eu olhar o artigo. O presidente não colocou em votação. Mas não colocou, não precisa. Não precisa. Não vai falar uma coisa que não vai acontecer. Questão de ordem, vereador Eloy. Falando de votação da matéria, senhor presidente, quero aqui colocar o artigo 174, do seu parágrafo 1º, considerar ser qualquer matéria em fase de votação a partir do momento em que a presidência declarar encerrada a discussão. E é isso que eu peço que o senhor faça, de acordo com o vereador Paulo de Souza Pérez, já verbalmente aqui a presidência retirou o pedido de vista. Pela ordem, vereador. Presidente, isso aqui é uma batalha regimental que pode levar horas. Nós temos aqui ainda um arsenal aqui no regimento para poder utilizar. Mas dada em vista a interpretação aqui
da assessoria jurídica, eu retiro o pedido de vistas para que não cause aqui um maior tumulto durante a sessão e desavença dos companheiros. Muito obrigado, vereador. Está encerrada a discussão e passamos o projeto de resolução número 1/2006 em votação. Para encaminhar a votação, o vereador Paulo de Souza Velho dispõe de 5 minutos. E entrar no acordo aí, pode pegar o projeto? Não é Jorge. Senhor presidente, senhores parlamentares, senhoras e senhores, eu vou encaminhar a votação para que todos saibam o que é que nós estamos votando. Está aqui. Projeto de resolução 1/2006. Cria comissão para acompanhamento e avaliação das unidades básicas de saúde, pronto-socorros municipais e demais unidades de saúde do município. Fica criada a comissão para acompanhamento e avaliação. A comissão tem um prazo de 90 dias, prorrogável se necessário, 5 membros, que diz o regimento interno. O primeiro signatário da resolução passa a ser o seu presidente. Então, quem é o presidente, o primeiro signatário? É o vereador Vitor Nóbrega Filho, que, junto com os vereadores Marco Porta, que retirou a assinatura, Vales Moreira Alves, que manteve a assinatura, quero cumprimentar aqui o vereador Moreira por ter mantido a assinatura, e Wagner Luiz Eckstein, que retirou a assinatura, e esse vereador que vos fala. Então, das 5 assinaturas, nós temos assinaturas do Olívio, do Moreira, do vereador Moreira e do vereador Moura. Essas são os assinantes. Por motivos, como dizia Jânio Quadros, falecido Jânio Quadros, forças ocultas atuaram, forças essas não identificadas, ninguém aqui sabe quem é, né? Alguns vereadores retiraram as assinaturas do projeto de resolução. Ninguém aqui sabe, tenho certeza disso. E o projeto chega para ser apreciado. Qual é o cenário que nós vemos no município hoje? A despeito do que dizem os jornais, a saúde em Taboão está em colapso. As pessoas continuam morrendo no pronto-socorro, vereador Lili, particularmente os idosos, por conta de que a Secretaria da Saúde não conseguiu ainda o entrosamento ou impor ao Hospital Geral que o Hospital Geral abra suas portas para socorrer os nossos idosos e as pessoas que precisam de urgência, serem operadas, internações difíceis, complicadas, etc. Foi dito aqui o que aconteceu com os técnicos do raio-x. Tem 28 no Aquila cuidando de um raio-x. Não sabemos até o momento a que peso foram contratados e da onde vem essa cooperativa dos médicos que, segundo informações extraoficiais, estão ganhando o dobro do que os médicos nossos aqui. De Minas. Uma cooperativa que eu ouvi falar que veio de Ribeirão Preto. Será que teremos a República de Ribeirão Preto aqui também, Taboão da Serra? Isso compete à comissão de avaliação que esse parlamento pode aprovar. A comissão de avaliação é um instrumento importante dessa casa. Tivemos um exemplo recente na grave crise que os pirueiros passaram aqui na cidade. A Câmara Municipal compôs uma comissão de avaliação, cujo presidente era o vereador Eloy. Se eu nem me engano, o relator era o vereador Valdevano Novento, ou é a vice-presidente, não me recordo agora, mas o vereador Valdevano Novento era relator. E essa comissão, na hora que ela começou a acompanhar a licitação dos pirueiros, deu força para a categoria. E os pirueiros conquistaram
uma vitória importante no Poder Judiciário. A Prefeitura recorreu ao Tribunal de Justiça e perdeu. E os pirueiros tiveram o aval desta casa. E é preciso que essa comissão de avaliação seja implantada, senhor presidente, porque os médicos da Prefeitura, os concursados, estão insatisfeitos. Os técnicos profissionais de saúde estão insatisfeitos. Eu vi uma declaração do prefeito no jornal, que ele vai intervir, vai demitir sumariamente. Não pode! O prefeito não é ditador, não é tirano. Nós temos leis nesse país. Tem que abrir processo. O funcionário tem que se defender. Acabou o tempo que chegava aí um maluco, ia lá e falava, esteja preso. Acabou. Nós temos agora lei, estatuto do funcionalismo, e querem jogar nas costas do funcionalismo uma culpa que eles não têm. Culpa de gerenciamento. 3 secretários da saúde em 1 ano e meio. O que está errado? A Câmara aprovou 45 milhões de reais para a saúde esse ano. Onde é que está indo esse dinheiro, vereador Queiroz? Melhorou o PS do Silvio Sampaio? Não melhorou. Melhorou? O PS do Silvio Sampaio, vereador Valdemar Alves, não melhorou. O diretor, vereador Natal, lá do CSU, doutor Gideon, pediu demissão do cargo. Um bom profissional, sabe o que ele pediu? Porque ele não queria tripudiar em cima dos seus companheiros médicos, em cima dos seus colegas profissionais da saúde. Pediu demissão por não compactuar com o que está sendo feito, vereador Natal. E Vossa Excelência, mesmo que o vereador, o doutor Gideon era um bom diretor, pediu a conta, pediu exoneração por não compactuar, vereador Oliveira. Nós estivemos lá essa semana, visitamos a UBS, visitamos lá o centro odontológico. Curiosamente, nós estávamos saindo e indo embora, o diretor chegou às pressas, só tinha acabado de lavar os olhos, estava com revela nos olhos ainda, quando nós chegamos lá. Nós estamos saindo de lá, vereador Santana. Nós queremos saber, com profundidade, até para não fazer críticas levianas, por desconhecimento, nós temos que saber a que ponto, presidente, está a saúde do Tabuão, a que ponto que os recursos colocados à disposição, vereador Wagner, 45 milhões que nós temos no orçamento da saúde, é obrigação desta casa fiscalizar cada centavo, cada moeda que está sendo aplicada na saúde. Nós demos o crédito, agora temos que fiscalizar. E aguardo ainda para encerrar, senhor presidente, o presidente da Comissão de Saúde, o vereador Dr. Savassi, que é um dos 2 representantes da saúde nesta casa, junto com Vossa Excelência, que ele vá na secretaria e oficie por escrito, vereador Savassi. Conversa não adianta. Nós temos é que oficiar e pedir os documentos para que a Câmara possa exercer o seu papel constitucional, o seu papel fiscalizatório. Nós não podemos abrir mão desse poder que nós temos. Obrigado pela tolerância, senhor presidente. Senhores vereadores, há votos pelo placar eletrônico. Está em votação o projeto de resolução número 1/2006. Vereador Vereador Wagner Luiz. Vereador Paulo de Souza Félix. Vereador Wagner. Vereador Paulo. Não, vereador. Vereador está estudando? Com 3 votos favoráveis do professor Moreira, do vereador Livre e do Paulo Félix e 9 votos contrários, está rejeitado o projeto de resolução 1/2006. Para declarar o voto, o vereador Paulo de Souza Félix dispõe de 5 minutos.
Oi? Ah, mas o Paulo já ficou preparado. Senhor presidente, regime de urgência não vai chegar. Por favor, regime de urgência, presidente. Não, regime de urgência presidencial. Mas não declara, senhor presidente. Nós temos 4 minutos para encerrar a sessão. Declara a sessão. Não declara. Aberto Senhor presidente, a minha declaração de voto está estampada ali no painel. Temos 3 votos a favor de que se instale a comissão e 9 votos contrários. Só me resta acatar a decisão da maioria. Mas ser minoria ou ser maioria é uma questão eventual. Nós temos que ser minoria quando nós estamos convictos das nossas ideias. Até porque a maioria estava errada quando elegeu Hitler na Alemanha. Foi o povo que colocou Hitler na Alemanha. A maioria estava errada quando colocou Mussolini no poder na Itália. E a maioria, senhor presidente, estava errada quando condenou Jesus Cristo para ir no Calvário. Todos se lembram aqui que Pôncio Pilatos, que não estava seguro se Jesus era culpado ou não, chamou a multidão. Pôncio Pilatos chamou a multidão e perguntou: vocês querem que solte a esse, que era Barrabás, um bandido, um proscrito? E perguntou: ou vocês querem que solte Jesus, esse homem inocente? O que o povo disse? Então, a maioria optou por absolver Barrabás. E nós sabemos o resultado da história. Então, senhor presidente, esta é o meu pensamento, essa é a minha declaração de voto. Esta é o meu desabafo por achar que o parlamento está abrindo mão das suas atribuições. O parlamento está vendo a saúde que está e não quer apurar, não quer ir lá investigar, não quer ouvir a população, não quer ouvir as pessoas que fazem fila de madrugada para ser atendidas na UBS. Então essa é a situação, senhor presidente. E outra, senhor presidente, como contribuição ao debate, eu já disse aqui que eu sou oposição ao governo, mas não sou oposição aos interesses da cidade. Eu sei que tem um projeto aqui de urgência, urgentíssimo. O prefeito quer pedir o empréstimo mais uma vez. Então eu quero aqui, senhor presidente, dar a minha contribuição à maioria desta casa. Já encerrou. Já encerrou? Que horas são? 21h59. Meu presidente aqui deu 10 horas. Já encerrou? Já encerrou? Estou perguntando se já encerrou a sessão. Não encerrou o que o senhor está falando. Não, ele vai encerrar, pode declarar o voto aí. Vai declarar o voto, vai declarar o Então eu voto. vou aqui Mas só não manifestar. pode entrar mais a urgência. Pode entrar mais Isso. Continua. Então eu vou continuar aqui a minha dissertação. Eu já vi aqui que não vai encerrar o tempo, né? Vai continuar o debate. Então eu quero aqui dizer que a minha postura de minoria nessa casa é uma postura de respeitar a maioria. Eu posso até não concordar, mas eu não quero aqui ter desavença com os companheiros que foram eleitos pelo povo. Então, vereador Natal, o senhor Luiz Menino releva, você não sabe como eu sou explosivo. Outro vereador, todo mundo aqui, sabe que eu não guardo mágoa, não guardo rancor, não guardo. Amanhã nós nos encontramos aqui, nos cumprimentamos,
Nós temos mais 3 anos, quase 2 anos e meio ainda para conviver nessa casa. Não abro mão das minhas convicções, mas respeito a vontade da maioria que está expressa no plenário. Não concordo com ela, mas respeito porque é a vontade da maioria do plenário. Era isso que eu tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigado. Para declarar o voto, o vereador Wagner Luiz tem 5 minutos. Não dava não. Quando o Paulo falou, já não dava mais tempo. Senhores vereadores, senhoras e senhores, realmente nós travamos uma discussão na semana passada que culminou esse projeto de resolução e que entrou na pauta hoje. Votei contrário ao projeto, assinei na semana passada, favoravelmente à criação, eu, o vereador Olívio, o vereador Moreira, o vereador pastor Marcos Corta, e hoje eu não só retirei a assinatura, como também votei contrário à instalação da comissão. E me sinto aqui no dever de falar e de comunicar aos vereadores, é o que me fez voltar atrás nessa situação. Eu costumo dizer que o vereador ele tem 2 instrumentos de trabalho. Um é o voto e o outro é a fala. O vereador que deixa de votar e deixa de falar, deixa de expressar o seu voto, ele está comprometendo o seu exercício. E eu quero aqui, com muita tranquilidade, argumentar o porquê que eu não só retirei, como votei contrário. A comissão, o vereador, ele tem a função de legislar e de fiscalizar. E nessa casa aqui, o fundamental que me fez votar ao contrário é porque nessa casa aqui nós temos uma comissão permanente de saúde. Nós temos uma comissão permanente de saúde que é presidida pelo vereador Savazzi, conversando com ele ainda ontem, na semana passada, conversando com outros vereadores, eu entendi que a comissão de saúde tem esse papel fundamental, não só de avaliar, de acompanhar, de fiscalizar, e a comissão de saúde ela vem realizando audiências públicas sistemáticas a cada 3 meses, a cada 4 meses. E eu acredito que a comissão de saúde ela não só pode, como deve continuar esse trabalho, fazendo esse trabalho que é de fiscalização e também de sugestões de políticas para melhorar o atendimento na saúde pública. Então, da mesma forma como eu me sentiria também preterido através de alguma criação de alguma comissão em relação à Comissão de Direitos Humanos, eu acredito que a Comissão de Saúde também pode se sentir preterida, quando você cria uma comissão para fazer um acompanhamento no mesmo conteúdo que você já tem na Câmara, que é a saúde pública do nosso município. A comissão vem fazer esse trabalho, eu venho participando de todas as audiências públicas, ela vem cumprindo esse trabalho, e eu acho que o vereador Savazzi tem todo o interesse de continuar, tem esse compromisso, e nós vamos não só participar, como vamos colaborar com a Comissão de Saúde. Então, isso foi o que me levou, num primeiro momento, achei importante a comissão, depois refletindo, conversando, debatendo, achei que esse argumento era um argumento bastante plausível, um argumento forte, para que essa comissão de avaliação não se instalasse, pelo menos nesse primeiro momento, porque a Comissão de Saúde vem cumprindo a sua função nessa casa e em nossa cidade. Gostaria de aproveitar também, porque eu falei muito rapidamente em relação ao que foi colocado aqui na tribuna, na parte do expediente, foi falado muito sobre a associação, foi citado nomes, foi falado muito sobre também o meu nome, a minha participação. Todo mundo sabe da minha ligação com a atual diretoria. Eu gostaria aqui de aproveitar a oportunidade para poder também, que foi dito pelo vereador Ney, que a respeito da funcionária que perdeu o salão. Ela não perdeu o salão, porque foi diagnosticado lá, foi percebido que ela havia feito o aluguel do salão, só que a festa não seria para ela, e nem para um familiar próximo, iria ser passado o salão para uma outra pessoa. E nós temos uma fila de pessoas que concorrem para poder usar o salão da associação. Então foi pedido para que ela não usasse, e o salão foi alugado, foi locado para o funcionário que fosse fazer a sua festa. Então esse foi o motivo. Então não foi nenhuma perseguição. Existe um critério que o salão é alugado para o funcionário
e alugado para um familiar do funcionário. E foi percebido que essa pessoa tinha feito o aluguel e ela não seria utilizada para ela. Foi também falado sobre a pessoa que mora no prédio da associação. E o vereador Ney também falou: eu sou o presidente da Comissão de Direitos Humanos e deveria me solidarizar com essa pessoa que está sendo pedido para que ela saia do salão. De fato, nós temos uma pessoa que mora lá com as suas filhas, com os seus filhos, 3, 4 pessoas. Eu me recordo que em janeiro do ano passado, quando a associação tomou posse, nós fizemos uma reunião aqui na associação e quando nós chegamos lá, foi percebido, foi diagnosticado que essa pessoa morava lá há mais de 15 anos e essa pessoa não tinha nem registro profissional e não tinha nem registro domiciliar, porque ela morava no imóvel da associação. A primeira coisa que foi efetuado foi o registro profissional dessa pessoa e a segunda foi um contrato de locação para que ela pudesse morar de forma formal no imóvel que não pertence a ela. Se você vai alugar uma casa, ou se você põe um caseiro num local, você tem que ter um comprovante daquilo para que a pessoa não fale que ela é dona daquele imóvel. Então foi feito isso em janeiro do ano passado. Foi percebido também, e aí foi constatado, que essa pessoa tinha uma filha realmente doente, que estava gravemente doente. A associação não só fez isso, não só registrou em carteira, não só fez a formalização da moradia, como contratou o filho dessa pessoa para poder trabalhar e prestar serviço para a associação. Uma forma de ajudar essa pessoa. A pessoa trabalhou, o rapaz trabalhou durante 6, 7 meses, depois não foi a contento do serviço, ele foi demitido. E recentemente foi pedido para que essa pessoa desocupasse o espaço, porque a associação está passando por uma grande reforma. Como eu disse, vai ser entregue daqui a 60 dias. Já foi entregue a quadra, vai ser entregue daqui a 60 dias no Salão dos Jogos, e o Salão de Churrasco, e também uma academia para que os funcionários possam ter um local para fazer as suas ginásticas. E vai ser feita também uma grande reforma na associação para poder utilizar o espaço que hoje é ocioso, onde funcionava a política do antigo governo em relação aos jovens, aos menores em liberdade assistida. Hoje nós vamos reformar aquele prédio, por isso que foi pedido para que essa pessoa saia da associação e procure a sua residência. Então, foi tratado tudo dentro da legalidade, tudo dentro do respeito, com solidariedade até onde foi possível, foi prestada a solidariedade e agora chega o momento que existe impasse. Toda a relação trabalhista, toda a relação social, toda a relação quando você tem interesses, chega o momento que tem impasse. Quem que resolve o impasse na nossa sociedade é o poder jurídico, é o poder judiciário. As questões serão resolvidas dentro do poder judiciário, a associação vai responder e ela também, essa pessoa vai responder. Então não teve nenhum abuso, nem na questão da locação, nenhum abuso também em relação à pessoa que mora. Muito obrigado, vereadores. Para declarar o voto, vereador Natal Francisco. Senhor presidente, declaro meu voto contrário, que não era necessário a abertura mais uma entendendo aqui, eu quero dizer, eu não tenho mágoa de ninguém, mas eu fico preocupado porque o parlamento ele tem a forma de articulação. Eu já participei, vereador Balcão, de uma votação que eu lembro quando nós, então, se fosse necessário discutir os 30 minutos. Mas quando não é necessário, nós já fizemos esse mesmo sistema em vários. Eu participei de outro processo. Eu fico preocupado quando se fala em moralidade, porque eu vejo o trabalho de cada um com responsabilidade. Quando se fala alguém pode entender o contrário. Quando é vereador Paulo, eu também não guardo mágoa de ninguém. Eu acho que vai dar mágoa depois. Estou tranquilo e sempre procurando fazer o meu projeto então isso é muito importante. Das pessoas interpretar as coisas de uma forma completamente. Então, senhor presidente, votei o contrato, para ele não é necessário a abertura
desse projeto de resolução. E, por aqui, senhor presidente, encerrado pela votação. Então, é com tranquilidade que nós temos realizado o trabalho e a compreensão que temos de jogo na nossa casa. Agradeço, muito obrigado. Parabéns, Natal! Concessão para Natal. Acabou?